Participa com a gente, vai lá no nosso Facebook Ver Mais Blumenau ou também nosso WhatsApp 988719831. Manda rapidinho para dar tempo que eu vou entrevistar agora um médico que vai falar sobre isso e vai te responder ao vivo, tá bom? Você sabia, aliás, que os homens brasileiros vivem em média 7 anos a menos que as mulheres? Ficou chocado? Por que será? A maioria deles, gente, não se cuida. Não vai para o médico por puro preconceito. Muitas vezes não faz os exames importantes, como os de próstata, por exemplo. Mas os homens precisam se cuidar tanto quanto as mulheres, se quiserem viver mais, né? Óbvio. Por isso, o médico urologista Felipe Barbeta está aqui comigo hoje para falar da saúde do homem. Doutor Felipe, bem-vindo. Obrigada pela presença aqui com a gente. Obrigado pela oportunidade, Gisele. Boa tarde, telespectadores. Então, é verdade isso aí. O homem ele tem uma dificuldade em se conscientizar de que ele precisa cuidar da saúde como um todo. Então, a gente tem na questão do novembro azul, lembrando da próstata, mas o homem é muito mais do que só a próstata, né? Então, ele tem todo o seu organismo para estar cuidando, né? Então, parte de pressão, doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade e também outras doenças, né, que acabam acometendo o homem, né? Impotência, infertilidade, as outras doenças da próstata não ligadas com o câncer. Então, tudo isso faz parte do organismo do homem. Ele tem que estar cuidando da sua saúde, ele tem que ir atrás. Existe algum tipo de pensamento do homem que ele acha que ele é invencível, ele é o Highlander, ele não fica doente, ele não precisa de cuidados, ou de repente os homens têm algum, não sei se é preconceito ou alguma crença de que homem que é homem, tá saudável, eu não preciso ficar dando atenção para esses detalhes. Por que essa cultura antiga de não cuidar, de não fazer os exames rotineiros? Porque o foco é sempre prevenção, não adianta ir no médico só quando está doente. O que leva o homem a ficar tão afastado dos consultórios? Eu acho que realmente seja uma coisa de fato cultural, assim, né? Porque o homem ele tem essa tendência, como falasse mesmo, de só não preciso ir, eu estou bem, eu não sinto nada, né? E o paciente, a gente percebe isso, que ele vai no médico quando ele está com algum sintoma, ele está se sentindo mal e às vezes passam meses, até anos para ele procurar o médico, mesmo não estando bem, não se sentindo bem. Talvez uma questão realmente histórica de que nos anos anteriores, ele era o provedor, o que já não é mais uma verdade, né? Então, talvez isso acabou ficando e essa imagem de que o homem é forte, é invencível, não pega a doença, isso não existe, né? E a gente sabe que, de fato, todas as pessoas, homens, mulheres, crianças, precisam estar acompanhando para prevenir as doenças. Não é só ir lá e tratar na hora que a doença já está estabelecida. Vamos falar então em prevenção, por exemplo, disfunção erétil. É algo que é mais comum do que a gente imagina e deve ter um preconceito muito grande. Exames que devem ser feitos, como é que ele deve tratar isso até como questão de prevenção? Porque eu acredito que justamente na disfunção erétil ele só vai procurar se ele não tiver com vergonha, né, doutor? Mas só vai procurar quando o problema já está instalado. Sim. É comum o homem procurar nesses casos quando a parceira começa a também ficar desconfortável com a situação e muitas vezes as próprias esposas ligam e marcam consultas, né? Porque o homem realmente ele fica muito retraído e tem vergonha de falar mesmo. Para ter uma ideia, se a gente for pegar os homens acima dos 40 anos, 50% deles, né, numa estimativa, de que eles têm algum grau de disfunção erétil. Tá? Então isso é bastante, acima de 40 anos, 50%, metade dos homens apresentando isso. E, mais uma vez, a doença, a disfunção erétil, a gente sabe hoje até como ela seria um marcador de uma doença cardiovascular nos próximos anos. Ou seja, o homem que começa a apresentar algum grau de disfunção erétil, ele tem que ficar atento porque, às vezes, nos próximos 5 anos, ele pode ter um infarto, um AVC, algum outro transtorno no organismo. Por quê? Isso nada mais é do que um reflexo, sinal, né? Um sinal de que o organismo dele precisa estar mais bem, tem que ter um suporte a mais. Às vezes o paciente tem o colesterol muito alto, está com diabetes, com certeza não está se alimentando adequadamente, não pratica atividades físicas, então isso é a base. E aí começa a se manifestar na questão da ereção e depois vai para os outros órgãos mais nobres, vamos dizer assim, e aí a coisa fica bastante feia, né? Já está mais grave, né, doutor? Que exames você indicaria, que procedimentos você indicaria, que atitudes, né, na verdade, para que o homem cuidasse da própria saúde? Não pode, a gente sabe, mulher vai ao ginecologista anualmente, isso não quando a cada 6 meses tiver algo mais grave, mas anualmente é marcado e
ela vai. O homem, que exames ele tem que fazer anualmente ou a cada período para cuidar da saúde? Para dizer, opa, continuo super saudável, vou continuar sendo o homem da casa, o provedor, como ele queira pensar, né? Mas tem que fazer. Assim, não existe uma recomendação de tais e tais exames devem ser feitos. Eu recomendo que os pacientes eu costumo atender mais adultos, então a partir dos 18 anos, que nunca foram ao médico, que ainda é comum, procurem pelo menos uma vez, saber como é que está a sua saúde, mesmo que não sintam nada. Então lá a gente solicita exames gerais laboratoriais, exames, um hemograma, pesquisar diabetes, colesterol, ver como é que estão vitaminas e minerais em geral. Isso é importante porque a gente sabe que existe um déficit na população em geral e faz a diferença. Então o paciente pelo menos a cada ano ou a cada 2 anos no máximo procurar o seu médico para fazer essa avaliação completa. E no quesito prevenção, entra aquela coisa que parece que é batido, mas a pessoa tem que ter atividade física, ela tem que cuidar muito da sua alimentação. A alimentação é básica, a gente fica desnutrido, a gente está desnutrido e nem sabe. Exato. Então existe hoje uma frase que é bastante ouvida, assim, tente desembalar mais e descascar, desembalar menos e descascar mais, né? Ou seja, é mais natural, justamente, né? Então os produtos naturais, menos industrializados, a gente sabe que isso tem mais nutrientes, né? Eles vão lhe proporcionar aquilo que o corpo está precisando para se manter saudável. Perfeito. Doutor Felipe, obrigada por estar aqui com a gente. Imagina, Um ótimo resto de semana e fim de semana aí para você. Obrigado igualmente. Até a próxima.